E agora vamos falar um pouquinho sobre a displasia renal. A displasia renal é uma doença também importante na nefrologia veterinária, né? E a gente precisa lembrar um pouco sobre o conceito de nefropatia juvenil para entrar e falar um pouquinho da displasia renal, tá? A nefropatia juvenil é um termo que é utilizado para descrever doenças renais progressivas, que vão acometer pacientes jovens, tá? São doenças de caráter congênito ou hereditário e que vão invariavelmente cursar com uma doença renal crônica, tá? Então, aqui nesse paciente que desenvolve uma nefropatia juvenil, ele acaba desenvolvendo uma doença renal crônica, tá? Nós temos várias classificações para nefropatia juvenil. A gente tem a nefropatia juvenil idiopática ou imunomediada. A gente pode ter também os cistos renais. A gente pode ter, em alguns casos, a amiloidose, a síndrome de Fanconi e também pode acontecer a displasia renal, que é a mais frequente dessas nefropatias juvenis, tá? Então, a displasia renal é um tipo de nefropatia juvenil. O que caracteriza essa doença é o desenvolvimento desorganizado do parênquima renal. Então, nesse paciente, a gente tem um crescimento, um desenvolvimento completamente alterado do parênquima renal. E esse desenvolvimento alterado, as alterações no desenvolvimento desse rim, vão cursar com um quadro de doença renal crônica, tá? Em pacientes, como nós comentamos, jovens, tá? Nos cães, a nefrogênese ela é incompleta ao nascimento. Então, quando o paciente nasce, o cãozinho nasce, a nefrogênese dele ainda não está completa. Esse rim acaba passando por uma fase de maturação ainda, né? Ele acaba de se desenvolver com o passar do tempo. Até 10 semanas após o nascimento, o rim do paciente canino ainda está em fase de desenvolvimento, tá? O que acontece no paciente que apresenta uma displasia renal? Nesse paciente, vai acontecer a persistência de estruturas que são muito arcaicas, estruturas que são fetais, né, que ainda não sofreram, não passaram por um processo de maturação mesmo, né, de finalizar esse desenvolvimento. Então, a gente consegue observar a persistência dessas estruturas imaturas, caracterizando a ocorrência da displasia renal, tá? Se a gente for falar de etiologia, pessoal, o que causa uma displasia renal? A etiologia, ela pode ser hereditária, então existe aí uma característica genética relacionada, tá? Pode ter relação com genética. Congênita, o paciente pode nascer com uma displasia renal, ou ela pode ser também adquirida por alguns fatores aí que podem levar ao desenvolvimento dessa displasia renal, tá? Quando a gente fala de congênita e hereditária, a gente sabe que ela pode ser transmissível, tá, por genes. O paciente pode receber pela árvore genealógica dele, né, dos pais dele, características genéticas que vão levar ao desenvolvimento da displasia renal. E isso é reforçado principalmente porque algumas raças apresentam uma predisposição muito marcada. Se a gente for pensar em algumas raças, principalmente Shih Tzu e Lhasa Apso, eles têm uma predisposição que é muito evidente para a doença. Então, por isso reforça, né, a importância dessa transmissão genética, tá? E existem alguns fatores associados que podem estar relacionados também aí com a forma adquirida, tá? E congênita. Um fator seria a obstrução uretral intrauterina. Então, se por algum motivo aquele feto apresentou uma obstrução uretral, algum fator ali que alterou aquele fluxo, pode ocorrer o desenvolvimento de uma displasia renal. Infecções neonatais por herpes vírus também estão relacionadas ao desenvolvimento da displasia renal. Então, aquele filhotinho que foi infectado por herpes vírus pode vir a desenvolver, já que nessa fase neonatal, o rim ainda está em fase de desenvolvimento, como nós comentamos. Infecção do trato urinário neonatal também pode acontecer, pode estar aí relacionada ao desenvolvimento da displasia, né? A infecção bacteriana neonatal. Substâncias teratogênicas, então aquela cadela que está gestante e teve contato com substâncias teratogênicas, os filhotes podem vir a desenvolver uma displasia também, displasia renal. E deficiências nutricionais também já foram relacionadas com esse desenvolvimento, tá, pessoal? Ainda tem muita coisa que precisa ser elucidada, tá? Mas todos esses fatores aqui já foram associados, estão descritos na literatura como envolvidos na etiologia de alguns pacientes, tá bom? Mas aqui a forma hereditária também é bastante importante, talvez o mais importante. Em relação à epidemiologia, vamos falar de distribuição dessa doença na população canina, né? Cães jovens
e jovens adultos são acometidos, né? São a principal faixa etária aí de importância para a gente quando a gente pensa em displasia renal. A maioria vai apresentar sinais clínicos com até 1 ano de vida, então a grande maioria vão apresentar sinais clínicos já de doença renal até 1 ano de vida. É muito jovem, né? Por uma doença renal crônica. Isso chama bastante atenção e auxilia bastante no diagnóstico. A severidade da doença, ela vai ser variável, tá? Depende do quanto aquele rim está comprometido, tá? Quanto menos néfron esse paciente tem viável, mais severa é a doença, mais grave é essa doença, né? Mas a maioria dos pacientes vão desenvolver insuficiência renal entre 3 meses e 3 anos de vida, tá? Então, eu posso ter pacientes muito jovens, 3 meses, já com quadro de insuficiência renal em decorrência da displasia renal, e pacientes com até 3 anos aí, desenvolvendo ainda essa insuficiência renal, tá bom? Se a gente for falar em raças, pessoal, a gente tem várias raças que são indicadas como predispostas, mas sem dúvida, como a gente já comentou aqui, o Shih Tzu e os Lhasa Apso são as raças mais frequentemente acometidas, de maior importância quando a gente pensa em displasia renal, tá? Mas outras raças, como por exemplo o Golden Retriever, o Bernese, o Rhodesian, entre outras raças, também são citadas como predispostas para a ocorrência da doença, tá? Inclusive, animais sem padrão racial definido também podem ser acometidos, tá? Apesar de ser menos frequente. Como a gente viu, a etiologia, que ainda não está muito bem esclarecida, envolve outros fatores além da genética, tá? Mas essas duas raças aqui, a gente sabe que é bastante predisposta por esse fator hereditário que a gente comentou. Em relação às características histológicas, o que está acontecendo nesse rim desse paciente que caracteriza a doença? Nós comentamos que existe uma alteração, um rim que é imaturo, né, e que não consegue fazer a função adequada. O que eu vou avaliar histologicamente nesse paciente? Se eu pegar uma lâmina agora para avaliar esse rim, eu vou ver a presença de glomérulos e néfrons realmente imaturos, né, semelhantes aos dos fetos. Ductos metanéfricos persistentes, também é um achado que pode ser observado, né, que não deveria estar persistindo, e a gente consegue observar a presença desses ductos metanéfricos. Túbulos adenomatosos também podem ser observados, e tecido mesenquimal persistente na medula renal, tá? Então são alguns achados que podem ser observados na avaliação histológica desses pacientes, tá bom? Aqui, pessoal, só para poder ilustrar, a gente tem algumas fotos, imagens de necrópsia de pacientes que apresentam displasia renal, tá? Então aqui nessa primeira imagem a gente consegue observar um rim mais pálido, com uma superfície um pouco irregular, inclusive menor de tamanho, tá? E na avaliação histológica desse paciente foi observada a confirmação, né, do diagnóstico de displasia renal por meio de tudo aquilo que a gente acabou de comentar da avaliação histológica. Aqui a gente tem um rim de um outro animal, um outro paciente, né, onde consegue se observar um rim completamente irregular, né, a superfície desse rim não está mais lisinha, bonita como é naturalmente, né, um rim saudável. A gente observa que a coloração desse rim está meio pálida, né, meio amarelada pálida, e uma superfície completamente irregular, que também acontece na displasia renal. Aqui o rim de um outro paciente, onde a gente também consegue observar um rim irregular, e a gente consegue inclusive observar a ocorrência de alguns cistos, tá bom? Que também pode acontecer nessa enfermidade. Em relação aos sinais clínicos, nós comentamos que o que caracteriza a doença é a doença renal crônica, né? O que vai levar à ocorrência de sinais clínicos é o desenvolvimento de doença renal crônica. E os sinais clínicos estão relacionados, tá? O paciente pode apresentar letargia, anorexia, êmese, né, pela retenção da gastrina, como nós já comentamos, polidipsia e poliúria, lembrando que o rim tem relação direta com o equilíbrio hídrico, tá? Isso pode estar alterado em decorrência dessa doença renal crônica, perda de peso, desidratação, mucosas pálidas em relação à anemia, né, relacionados aí a essa anemia, e osteodistrofia fibrosa. Esse também é um ponto importante. Segundo a literatura, é relativamente comum a ocorrência de uma osteodistrofia fibrosa em decorrência de um hiperparatireoidismo secundário renal, tá? Isso pode acontecer na doença renal crônica, mas segundo a literatura é relativamente comum nos casos de displasia renal, tá? Então o paciente vai ter toda aquela alteração no equilíbrio cálcio e fósforo, levando a maior produção de paratormônio, né? Toda essa alteração que vai levar à osteodistrofia fibrosa. Começa a retirar cálcio dos ossos e a gente pode observar então essa osteodistrofia, tá bom?
esses sinais na clínica. Em relação ao diagnóstico, o que eu posso utilizar para poder concluir o meu diagnóstico de displasia renal? O histórico do paciente, exame físico e exames complementares. Muito importante, pessoal, a gente ficar atento para a ocorrência dessa enfermidade em cães jovens, né? A gente comentou que existem um grupo de doenças aí que são classificadas, que são dentro desse grupo de nefropatias juvenis, né? Que precisam ser consideradas num paciente com sinais de doença renal crônica. Tá? Então, toda vez que eu pego um paciente jovem, um paciente de uma raça predisposta, eu já preciso suspeitar da ocorrência dessa enfermidade. Tá? Então, o histórico vai ajudar bastante. Exame físico, né, sinais aí de doença renal, e exames complementares. No hemograma, a gente pode observar a ocorrência de uma anemia. A grande maioria dos pacientes já tem insuficiência instalada quando chega na rotina clínica para a gente, né? E nesse caso, a gente pode observar a ocorrência de uma anemia regenerativa, normocítica, normocrômica, já que o rim perde a capacidade de produzir a eritropoetina. Na bioquímica clínica, a gente consegue observar azotemia, né, pode estar presente, que é um sinal aí de insuficiência renal, né, de perda da função desse rim. A gente pode observar também alterações eletrolíticas, como nós já comentamos na outra enfermidade, que também vai acontecer desequilíbrio cálcio e fósforo. Eu posso ter aí uma hiperfosfatemia e uma hipocalcemia nesse paciente, tá? Na urinálise, os sinais clínicos também são compatíveis com doença renal crônica. O principal achado, sem dúvida, seria a redução da densidade urinária. Então, nesse paciente, eu consigo observar a densidade diminuída, tá? Que chama bastante atenção aí para uma suspeita de doença renal crônica, né? E uma alteração que a gente precisa ficar atento na urinálise é que aqui a gente não tem proteinúria na maioria das vezes, tá? Nem sempre ela vai estar presente, geralmente não está presente. Então, é importante a gente ficar atento também para esse achado. Em relação à ultrassonografia, ela também é bastante útil no diagnóstico, né? A gente consegue observar um padrão bem parecido com a doença renal crônica mesmo. Aqui a gente não consegue determinar se realmente é uma doença, uma nefropatia juvenil, ou se ela está relacionada a alguma outra causa, né? Como, por exemplo, a leishmaniose pode levar a uma doença renal crônica em pacientes jovens. Então, aqui eu consigo ver sinais que vão me direcionar ainda mais para o diagnóstico. Mas aqui determinar o diagnóstico definitivo não vai ser possível. Tá? Quais seriam os sinais observados na ultrassonografia? Rins diminuído de tamanho, ele tende a ficar um pouco mais hiperecogênico e, além disso, a gente consegue observar uma perda da definição córtico-medular. Como existem alterações ali naquele rim, aquele tecido está todo comprometido lá na histologia, a gente consegue observar que não existe mais uma definição córtico-medular preservada. Tá bom? O diagnóstico definitivo dessa enfermidade ele pode ser dado, então, pela biópsia, né? Tanto aí num paciente que eu suspeito, eu posso fazer essa biópsia, eu suspeito que seja uma nefropatia juvenil, ou nos casos de pacientes que já vieram a óbito, a gente pode também diagnosticar a partir da necrópsia, né? Na biópsia, a gente consegue observar todos aqueles sinais que a gente comentou, aquelas alterações histológicas, tá? Isso que vai confirmar a ocorrência da displasia renal. Aqui, pessoal, só para poder ilustrar para vocês, né? Esse paciente é um paciente que sim, tem uma displasia renal, um diagnóstico que foi realizado na nossa rotina clínica. Aqui, pessoal, a gente consegue observar o rim, né? A mensuração desse rim que está diminuído de tamanho, e aqui a gente já não consegue nem ver mais a região cortical ou medular, né? A gente não tem mais aquela definição córtex e medula que caracteriza uma avaliação ultrassonográfica, né? Uma imagem ultrassonográfica de um rim saudável. Em relação ao tratamento da displasia renal, é muito importante salientar que é um tratamento conservativo, tá? E sintomático. O tutor precisa ser alertado. Como na maioria das vezes o paciente já chega para a gente com um estágio de doença renal mais avançado, muitas vezes a gente precisa ter uma conversa mais franca com o tutor, né? Aqui a gente não consegue mais chegar à cura e talvez nem alcançar o objetivo do tratamento em alguns casos. Muitos animais já chegam muito acometidos, com um grau de insuficiência muito avançado. Então aqui é importante conversar com o tutor. Qual que é o objetivo do tratamento? O mesmo que a gente comentou na doença renal policística. Eu quero dar sobrevida para esse paciente com qualidade de vida. Tá? Aqui não existe cura, já que a gente comentou que existem alterações estruturais e que elas são irreversíveis. Então o tratamento conservativo e sintomático é todo aquele tratamento que a gente faz num paciente com doença renal crônica. Tá? Se o paciente está anêmico, eu preciso avaliar a necessidade de fazer uma transfusão. Será que eu faço transfusão ou será que eu já posso usar a eritropoetina? Tratamento da doença renal crônica, que nós já comentamos aqui nessa disciplina, né, em outra aula. A fluidoterapia é importante, não só para tentar reduzir
a concentração de ureia e creatinina, mas para corrigir desequilíbrios hídricos e eletrolíticos, que a gente comentou que é comum na enfermidade, né? Protetores gástricos, a gente já falou que a gastrina acumulada leva a gastrite, então é importante fazer os protetores gástricos. Se o paciente está vomitando, tem êmese, importante controlar esse vômito, maroptan, metoclopramida, ondansetrona, de acordo com a sua preferência, né, e com a resposta desse paciente aos antieméticos. Controle da hipertensão. Comentamos que a hipertensão também é uma alteração comum, então é importante controlar essa hipertensão do paciente, né? A gente pode usar aí os inibidores da enzima conversora da angiotensina, enalapril. Para cães costuma ter uma resposta bastante satisfatória. Controle da hiperfosfatemia, tá? Também é importante, da mesma forma como a gente faz na doença renal crônica, a gente também vai fazer aqui o controle da hiperfosfatemia. Terapias de substituição renal, visando aí reduzir a concentração de ureia e creatinina, controlar essa azotemia. Eu posso fazer hemodiálise, posso fazer uma diálise peritoneal de acordo com a necessidade do paciente, com a disponibilidade. A gente sabe que não é tão fácil de se fazer uma hemodiálise, por exemplo, né? E uma dieta também específica para doente renal crônico, né? E o que é importante? Fornecer a esse paciente uma proteína de alto valor biológico, reduzir a concentração de fósforo nessa dieta e buscar aí uma sobrevida com qualidade para esse animal, tá? Mas é muito importante salientar, pessoal, que o prognóstico vai ser de reservado a desfavorável. Nós comentamos que é uma doença que tem caráter progressivo, então a maioria dos pacientes acabam desenvolvendo insuficiência renal de forma mais rápida, né? Rápido, né? A gente falou que até 3 anos de idade a maioria dos pacientes já desenvolvem insuficiência renal, o que agrava bastante o prognóstico, né? E torna o prognóstico desfavorável. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.